Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. E nesta manhã nós estamos aqui para trazer a você uma palavra vinda da parte de Deus. E eu quero inicialmente cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título da mensagem desta manhã é o seguinte: é preciso ter confiança. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós sabemos que a maior parte da nossa ansiedade, da nossa luta, da nossa frustração, vem de depositarmos a nossa confiança no lugar errado. A palavra de Deus nos mostra em Filipenses capítulo 3, versículo 3, que não devemos confiar de forma alguma na carne. E isso significa que não devemos confiar em nós mesmos, nem nos nossos amigos e nem nos nossos familiares. Não estou dizendo que não devemos confiar em ninguém, mas se dermos aos outros ou a nós mesmos a confiança que pertence somente a Deus, não teremos vitória. Deus não permitirá que tenhamos êxito até que a nossa confiança esteja no lugar certo, ou seja, a nossa confiança esteja na pessoa certa. E Deus está disposto a nos dar a vitória, mas Ele precisa receber a glória, que é o crédito a que lhe é devido. E precisamos desenvolver a confiança no amor, na bondade e na misericórdia de Deus. Precisamos acreditar que Ele quer que tenhamos êxito. Sabe por quê? Porque Deus não nos criou para o fracasso. Podemos falhar em algumas coisas a caminho do sucesso, mas se confiarmos no Senhor, Ele tomará até os nossos erros e fará com que eles cooperem para o nosso bem. Em Hebreus capítulo 3, versículo 6, está escrito que devemos guardar firme até o fim da nossa alegre e exultante confiança e senso de triunfo na nossa esperança, ou seja, em Cristo. Por isso é preciso entender que um erro não é o fim de tudo, se guardarmos firmes a nossa confiança. Todos nós temos um destino. E o fato de estarmos destinados a fazer algo não significa que isso acontecerá automaticamente. A confiança nada mais é do que fé em Deus. Precisamos aprender a confiar constantemente e não ocasionalmente. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, nós verificamos que podemos avançar de fé em fé. Mas quando perdemos a confiança, deixamos uma porta aberta para o diabo. Mas nós precisamos ter o senso do triunfo. Em Romanos 8:37, Paulo nos garante que através de Cristo Jesus somos mais que vencedores. E crer nessa verdade é que nos dá confiança. Mas, muitas vezes, a nossa confiança é abalada quando as provações vêm, principalmente se elas forem prolongadas. Deveríamos ter tanta confiança no amor de Deus por nós, que independentemente do que se levantasse contra nós, saberíamos no nosso interior que somos mais do que vencedores. E se formos realmente confiantes, não teremos necessidade de temer os problemas, de temer os desafios, ou mesmo os tempos de problemas, porque sabemos que eles passarão. Então, eu digo a você, seja confiante no fato de que durante a provação, você aprenderá algo que te ajudará no futuro. Porque sem confiança, somos sufocados a cada adversidade. Satanás, ele lança uma bomba e os nossos sonhos são destruídos. Eventualmente, começamos de novo, mas nunca fazemos muito progresso. Começamos e somos derrotados, vez
após vez. Mas aqueles que são constantes no que se refere à confiança, aqueles que sabem que são mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, progridem rapidamente. É por isso que precisamos dar um passo de fé e decidir agora mesmo ser confiantes em todas as coisas. Deus pode ter de nos corrigir ocasionalmente, mas isso é melhor do que ter medo de correr o risco e nunca fazer nada. Porque as pessoas confiantes terminam o que começam. São pessoas realizadas porque estão tendo êxito em serem elas mesmas. E no dia que se chama hoje, Deus está mostrando a você a importância de ser confiante. Tome agora mesmo a decisão de que duvidar de si mesmo é coisa do passado. Porque se não acreditarmos em nós mesmos, quem o fará? Deus acredita em nós, e isto é bom também, porque do contrário, nunca faríamos progresso algum. Na nossa vida, não podemos esperar que outra pessoa venha e nos encoraje a sermos tudo o que podemos ser. Podemos ser abençoados o bastante para ter esse tipo de apoio, mas podemos não tê-lo. Quando, por exemplo, Davi e seus homens estavam numa situação aparentemente desesperadora. Situação essa pela qual os homens ocupavam. Sabe o que aconteceu? Davi se reanimou e se fortaleceu no Senhor. E mais tarde, aquela situação sofreu uma reviravolta total. E você pode conferir isso no livro de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 20. Numa ocasião anterior, quando Davi era apenas um menino, todos que o cercavam o desencorajaram, dizendo que ele não era capaz de lutar contra o gigante Golias. Disseram que ele era jovem, que ele era inexperiente demais e que ele não tinha a armadura correta, ou mesmo as armas certas. Disseram também que o gigante era grande demais e poderoso demais, e daí por diante. Contudo, Davi confiava em Deus. Na verdade, tudo aquilo que disseram para Davi era verdade. Davi era um jovem inexperiente. Ele não tinha armadura, ele não tinha armas. E Golias realmente era muito, muito maior e mais poderoso do que ele. Mas Davi conhecia o seu Deus. Davi tinha confiança no Senhor. Ele acreditava que Deus seria forte na sua fraqueza e lhe daria a vitória. Foi assim que ele saiu para lutar, em nome do Senhor dos Exércitos, com o coração cheio de confiança, e se tornou o matador de gigantes, que acabou sendo coroado rei. Davi não tinha ninguém para acreditar nele, senão ele acreditar em si mesmo. E ele acreditou na capacitação divina que havia dentro dele. Sabe de uma coisa? Duvidar de si mesmo é um tormento absoluto. Talvez você possa estar pensando que gostaria de ter confiança. A confiança é algo que decidimos ter. Primeiro, aprendemos sobre Deus, sobre o seu amor, sobre os seus caminhos, sobre a sua palavra. E depois, finalmente, precisamos decidir se cremos ou não. E se realmente cremos, então temos confiança. Se não cremos, vivemos com dúvidas acerca de tudo. Mas nesse dia, eu encorajo você a dar um grande passo de fé e parar de duvidar de si mesmo. Assim como todo mundo,
você cometerá erros. Mas Deus permitirá que você aprenda com esses erros e fará com que eles cooperem para o seu bem. Se você decidir não ser derrotado por cada erro que cometer. E quando a dúvida começar a atormentar a sua mente, sabe o que você deve fazer? Comece a declarar a palavra de Deus com a sua boca e você vencerá a batalha. Quando nós somos confiantes, quando estamos livres de medos que nos atormentam, podemos desenvolver o nosso potencial e ter êxito em tudo o que Deus pretende que sejamos. Mas não podemos desenvolver o nosso potencial se tememos o fracasso. Ficaremos com tanto medo de falhar ou de cometer erros que isso nos impedirá de avançar. Porque quando somos inseguros, frequentemente, ficamos com aquilo que é seguro e familiar, em vez de nos arriscarmos e avançar e fracassar. Saiba que a insegurança, a falta de confiança em si mesmo e o medo podem nos impedir de atingir o nosso potencial pleno e por completo. Mas se a nossa confiança está em Jesus Cristo e não em nós mesmos, somos livres para desenvolver o nosso potencial, porque estamos livres do medo do fracasso. E como cristãos, o nosso trabalho número 1 é o desenvolvimento do nosso potencial pessoal. E onde há potencial, todos os requisitos necessários para o sucesso estão presentes, mas eles ainda não foram colocados em ação. Ainda é necessário algo que os impulsione, os mova e motive. Por exemplo, para desenvolver um projeto habitacional, o engenheiro, ele faz uso de plantas de projeção, mas elas não são apenas esboços guardados no seu escritório até que se concretizem na forma de casas. O que existe no espaço que separa o potencial da sua concretização? Eu creio que são 3 coisas: tempo, determinação e trabalho árduo. E é triste hoje em dia perceber a quantidade de potencial mal aproveitado e desperdiçado existente no mundo. Deus colocou uma parte de si mesmo em cada um de nós. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E ele é cheio de potencial, porque com Deus nada é impossível. Todos temos potencial e muitos de nós querem ver a sua concretização. Mas frequentemente não estamos dispostos a esperar, a ser determinados e a trabalhar duro para desenvolvê-lo. Temos muita vontade, mas pouca força de vontade. E o desenvolvimento e a manifestação do potencial requerem uma fé firme e não apenas pensamento positivo. Sonhos e visões se desenvolvem de uma maneira semelhante à maneira como um bebê se desenvolve no ventre da sua mãe. Certas coisas precisam ser feitas de determinado jeito, ou então a mulher grávida nunca dará à luz um bebê saudável. Ela precisa esperar que a gestação chegue a termo, pois o nascimento prematuro produzirá um bebê doente. E ela também deve estar plenamente determinada e disposta a trabalhar duro para dar à luz aquele ser que está dentro dela. Eu espero que você tenha um sonho ou uma visão no seu coração envolvendo algo maior do que você tem agora. Em Efésios 3:20, a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se não estamos pensando, esperando ou pedindo nada,
estamos enganando a nós mesmos. Precisamos pensar em grandes coisas, esperar grandes coisas e pedir grandes coisas. Os sonhos para o futuro são possibilidades, mas não ocorrerão de uma forma definitiva se não fizermos a nossa parte. Quando, por exemplo, vemos um atleta de 20 anos que é medalhista de ouro nas Olimpíadas, sabemos que ele passou muitos anos praticando, enquanto os outros estavam brincando. Ele pode não ter se divertido com os amigos, mas desenvolveu o seu potencial. E agora, ele tem algo que lhe dará alegria pelo resto da vida. Muitas pessoas usam o método do jeitinho para tudo. Elas só querem o que faz com que se sintam bem no agora. Mas elas não estão dispostas a investir no futuro. E eu te digo, não entre na corrida apenas para se divertir. Corra para vencer. Em Isaías 40, versículo 31, o profeta nos diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Com isso, vemos que somos fortalecidos à medida que nos achegamos a Deus para pedir o que nos falta. E se você quer desenvolver o seu potencial e ter sucesso em tudo aquilo que você pode ser, mantenha os seus olhos no prêmio e siga em frente. Nem tudo será fácil, mas valerá a pena. A maioria daqueles que culpam a tudo e a todos pelos seus fracassos tinha potencial dentro de si, mas ou não souberam como desenvolvê-lo, ou não estavam dispostos a atender às exigências envolvidas nesse processo. Porque quando as coisas não dão certo em nossa vida, não é culpa de Deus. Ele tem um grande plano para cada um de nós. Não devemos culpar as circunstâncias, porque elas podem ser superadas com fé e determinação. Não são as outras pessoas que são o problema, porque em Romanos 8:31 está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Embora as pessoas se levantem contra nós e Satanás realmente as use para nos impedir e nos atormentar, elas não podem prevalecer. Se Deus está do nosso lado, simplesmente não importa quem se levante contra nós, eles não são mais poderosos do que Deus. A verdade é que quando as coisas dão errado e temos a sensação de que estamos sentados na beira da estrada, apenas vendo a vida passar, enquanto todos os demais estão tendo sucesso, é porque não obedecemos a Deus, não avançamos e não nos dispomos a dar passos gigantescos de fé. Não estávamos dispostos a parecer tolos, a ser julgados e criticados, a deixar que riam de nós, a ser rejeitados e rotulados como radicais, que precisam se acalmar e simplesmente ir com a maré. O mundo, meus irmãos e minhas irmãs, quer que nos conformemos, mas o Senhor, Ele quer que nos transformemos se fizermos as coisas do jeito dele. E Ele nos tornará e nos transformará em algo maior do que tudo aquilo que já sonhamos, se nos recusarmos a desistir, mas simplesmente continuarmos correndo a corrida que nos é proposta. E eu convido você, neste momento, a orar comigo, para que você não permita que a falta de fé, a dúvida, a incredulidade, o medo venham dominar você, a sua mente, o seu coração. Mas que você possa depositar a sua confiança no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. Apresente agora a Deus os seus problemas e permita que Ele tire do seu coração todas essas dúvidas,
todos esses questionamentos. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa tarde nós estamos aqui diante de Ti para apresentar esse irmão, essa irmã, essa pessoa que se encontra com medo, essa pessoa que não sabe mais o que fazer, essa pessoa que está triste, chorando, mas que ela reconheça que nós devemos depositar a nossa confiança única e exclusivamente no Deus Todo-Poderoso, naquele que criou os céus e a terra, e que nós possamos ter a convicção e a certeza de que Ele olha por nós, de que Ele cuida de nós, porque Ele é o Todo-Poderoso, além dele não há nenhum outro. Então, nesta oportunidade, nós estamos pedindo a você que deixe de lado tudo aquilo que um dia Satanás colocou na sua mente e no seu coração, achando que você não tem mais idade para fazer isto ou aquilo, que você não pode isto ou aquilo outro, em razão da sua raça, da sua cor, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E nós temos que depositar a nossa confiança nele e na sua palavra. E neste momento, eu quero determinar como ministra da palavra de Deus, que toda incredulidade, que todo medo, que toda dúvida seja dissipada na vida de todos aqueles que nos acompanham, e que a confiança do Senhor, ela venha crescer na sua vida e que você possa dar testemunho para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que eu peço e desde já agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.